Imagine. Imagine que você desceu até o menor recanto do universo infinito. Naquele lugar profundo e invisível, o tempo perde o sentido, a textura do espaço não é uniforme. Ela ferve, borbulha, surge e desaparece como as bolhas dos sonhos. Nesse caos microscópico que forma a base da realidade, novos universos brotam, leis antigas são destruídas, tudo recomeça. É nesse mar de incertezas, chamado pelos cientistas de espuma quântica, que talvez esteja escondido o segredo da existência. E você, deitado na cama, fechando os olhos, sua mente flutua nesse universo espumoso, os pensamentos se espalham como poeira estelar, os sonhos abrem as portas de outros universos. O sono, em certo sentido, é uma viagem ao espuma quântica dentro de nós, um mundo intermediário que nos dá uma ideia de onde viemos e para onde vamos. Agora, ao adormecer, nesta viagem pelo universo que acalma sua mente, convido você a ir além das menores partes da realidade. Talvez seja como um sonho, talvez abra as portas de um novo universo para você. Se estiver pronto, vamos juntos ultrapassar os limites da realidade e nos perder nas profundezas deste fascinante mundo de espuma. A propósito, se você gostar do meu vídeo e se inscrever, essa será a maneira mais eficaz de me apoiar. Se você puder escrever de onde está assistindo e que horas são, eu adoraria ler nos comentários. 1. O que significa a realidade na escala de Planck? A escala de Planck é um nível que indica o limite absoluto da realidade física, definindo os menores blocos de construção e regras do universo. O comprimento de Planck, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a 35 metros, e o tempo de Planck, aproximadamente 5,4 vezes 10 elevado a 35 segundos, 10 a 44 segundos, definem as menores unidades da natureza. Aqui, os conceitos de espaço e tempo, tal como os conhecemos, tornam-se difusos e as leis da física clássica perdem a sua validade. A estrutura fundamental do universo, nesta escala, parece estar em constante flutuação e vibração, revelando uma estrutura muito mais caótica e complexa do que o mundo subatômico. Nessa escala, o conceito que chamamos de realidade ganha um significado totalmente diferente. Isso porque, na escala de Planck, o espaço e o tempo deixam de ser um terreno contínuo, como no clássico, e passam a ter uma estrutura digital semelhante a pixels. Em certo sentido, a realidade nos pontos mais pequenos do universo contém uma abstração e incerteza que vão além da nossa percepção cotidiana. Aqui surge uma zona limítrofe, onde a física clássica e a física quântica se misturam. A escala de Planck pode ser considerada como o código de software do universo. A realidade a este nível, para além do mundo clássico, é um mistério matemático ainda não totalmente resolvido. Além disso, na escala de Planck, as grandezas físicas, comprimento, tempo, energia, deixam de ser conceitos comuns e tornam-se áreas em que as teorias quânticas da gravidade entram em ação. Nesta escala, a estrutura do espaço está repleta de eventos em microescala que estão constantemente fervendo, borbulhando e desaparecendo. Os cientistas estão tentando entender se a realidade nesse nível é contínua ou discreta, ou talvez até mesmo se ela contém uma estrutura completamente diferente além dessas duas. Como resultado, a realidade na escala de Planck é uma porta que se abre para o início de tudo e para a base da existência, abrigando os segredos mais profundos do universo. Essa escala nos permite chegar ao coração dos fenômenos extraordinários da natureza, desde o Big Bang até o centro dos buracos negros. O que há para ser descoberto aqui é uma concepção do universo em que não apenas a matéria, mas também o espaço e o tempo podem ser
blocos de construção. 2. O que é espuma quântica e como ela se forma? A espuma quântica é um conceito em que o espaço-tempo ferve, ondula e borbulha continuamente na menor escala. Este termo foi cunhado pela primeira vez por John Wheeler. Na escala de Planck, as flutuações de energia são tão intensas que o próprio espaço-tempo deixa de ser estável e se deforma e se reforma continuamente em escala microscópica. Esse processo tem um dinamismo e uma aleatoriedade quase impossíveis de compreender pela física clássica. A espuma quântica é um ambiente em que a estrutura do espaço ferve como um mar, com minúsculos buracos negros, buracos de minhoca e pares de partículas virtuais surgindo e desaparecendo continuamente. Como se fossem grãos de espuma, bolhas temporárias se formam em todos os pontos do espaço e desaparecem instantaneamente. Esse ciclo contínuo de formação e desaparecimento é uma estranha síntese entre a aleatoriedade da mecânica quântica e a continuidade da relatividade geral. O princípio fundamental por trás dessa formação é o princípio da incerteza de Heisenberg. A incerteza entre energia e tempo faz com que o espaço-tempo nunca seja completamente estático em escalas muito pequenas. Portanto, a espuma quântica é um dos processos mais dinâmicos e ativos na base do universo. Isso mostra que o espaço não é vazio, mas, pelo contrário, está repleto de movimento e mudança constantes. O conceito de espuma quântica não apenas nos ajuda a compreender a natureza microscópica do universo, mas também oferece pistas importantes sobre a origem de eventos cosmológicos em grande escala, como o Big Bang, os centros dos buracos negros e o nascimento do universo. Se essa espuma é a verdadeira base do espaço-tempo, então o que chamamos de realidade é, na verdade, um processo interminável de formação e destruição. 3. Os menores blocos de construção do espaço-tempo. Os menores blocos de construção que formam a estrutura básica do universo estão ocultos na escala de Planck. Esses blocos de construção não são objetos concretos, como átomos ou moléculas, no sentido clássico. Podem ser considerados mais como os átomos ou quanta do próprio espaço-tempo. As teorias quânticas da gravidade sugerem que o espaço pode, na verdade, ter uma estrutura discreta e pontual em escalas muito pequenas. Ou seja, assim como os pixels de uma tela digital, o espaço também pode ser composto por unidades mínimas. A natureza desses blocos de construção ainda é objeto de debate. Alguns físicos definem essas unidades mínimas com conceitos abstratos, como cordas ou nós. De acordo com a teoria das cordas, os blocos de construção fundamentais do universo são minúsculos fios de energia vibrantes. Na gravidade quântica cíclica, o espaço-tempo é entrelaçado como uma rede, com nós e conexões. Ambas as abordagens mostram que o universo pode ser surpreendentemente complexo e incomum em seu nível fundamental. Atualmente, é impossível observar diretamente as propriedades desses blocos de construção, pois nossa tecnologia atual não alcança a escala de Planck. No entanto, a existência desses blocos de construção na base do universo é considerada compatível tanto com as incertezas da mecânica quântica quanto com a natureza em constante mudança do espaço-tempo. Se esses blocos de construção realmente existem, podemos dizer que o espaço não é uniforme, mas, pelo contrário, é composto por pequenas partes separadas, como um mosaico. Essa ideia tem consequências revolucionárias não apenas para a física, mas também para a nossa compreensão da existência do universo. Esses blocos de construção fundamentais do espaço podem explicar por que a realidade parece tão estável e regular, mas, ao mesmo tempo, contém constante mudança e movimento. Talvez essas pequenas unidades sejam as chaves que
que guardam todos os segredos do universo. 4. Por que o comprimento de Planck é importante? O comprimento de Planck é a menor distância conhecida na natureza e é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a -3, menos 35 metros. Esta é a menor distância que podemos medir ou imaginar em termos físicos. Em escalas menores, os conceitos de espaço e tempo perdem o sentido, pois abaixo desse nível, a estrutura do espaço se torna completamente confusa devido às flutuações quânticas e às incertezas. A comprimento de Planck pode ser considerada como o limite estrutural do universo, assim como o menor pixel de uma imagem. Esse comprimento não é apenas um limite matemático, mas também um ponto em que as leis físicas são quebradas. A relatividade geral e a mecânica quântica se chocam completamente na comprimento de Planck, e as leis da física clássica deixam de ser válidas aqui. A densidade de energia é tão alta que a estrutura do espaço-tempo oscila e se rompe constantemente. Isso mostra que o espaço não é contínuo e suave, mas sim espumoso e dinâmico. A importância do comprimento de Planck nos leva a fazer perguntas revolucionárias sobre a natureza do universo. A realidade é digital ou analógica? O espaço e o tempo têm as menores unidades divisíveis? Como a informação e a energia se comportam nesse comprimento? Todas essas perguntas mostram que o comprimento de Planck é uma chave para desvendar os segredos do universo. Em resumo, o comprimento de Planck é um dos conceitos mais fundamentais que permite aos físicos abrir novas portas sobre a origem, a natureza e o funcionamento do universo. Aqui, a física praticamente recomeça. Todas as regras conhecidas são questionadas e uma nova busca para compreender o código do universo se inicia. 5. A textura do universo e sua estrutura em constante mudança. A textura do universo é muito mais complexa, dinâmica e mutável do que imaginamos. Embora pareça regular e estável na superfície, na menor escala, até mesmo o espaço-tempo está em constante flutuação e ebulição. Nesse nível microscópico, o universo está longe de ser fixo e estático. Ele flutua, borbulha e muda de forma, como um oceano. Essa textura em constante mudança do universo surge devido ao efeito das flutuações quânticas, partículas virtuais e densidade de energia. Nenhum ponto é totalmente vazio. Pelo contrário, a cada momento, uma explosão de energia ou onda quântica surge em algum lugar e altera a estrutura do espaço. Esse dinamismo é um processo fundamental que afeta todas as grandes estruturas e eventos do universo. A textura em constante mudança também determina como o universo evoluirá a longo prazo. Essa movimentação, que começou no momento do Big Bang, molda todos os eventos, desde a formação das galáxias até o colapso dos buracos negros. Essa estrutura caótica, mas igualmente regular, mostra que o universo é um sistema vivo e em constante evolução. Consequentemente, a textura do universo não é uma estrutura fixa, pelo contrário, é um sistema cheio de mudanças, transformações e movimentos constantes. O conceito de espuma quântica é o exemplo mais extremo dessa textura dinâmica. A realidade não é estática, mas sim um processo que é reconstruído e moldado a cada momento. Essa perspectiva lhe pode mudar radicalmente não apenas a ciência, mas também toda a nossa percepção da existência. 6. A natureza dos buracos negros microscópicos. Os buracos negros microscópicos são objetos incomuns que podem surgir nos pontos mais extremos do universo, em dimensões próximas à escala de Planck. Ao contrário dos buracos negros clássicos, esses buracos negros não têm massas enormes, mas sim dimensões extremamente pequenas, quase subatômicas. Teoricamente,
Nesse nível microscópico, em que o espaço-tempo borbulha, buracos negros de vida curta podem surgir e desaparecer continuamente. Sua natureza testa os limites tanto da mecânica quântica quanto da relatividade geral. A característica mais marcante desses buracos negros em miniatura é que eles surgem e desaparecem com uma rapidez incrível. Por um instante, elas curvam o espaço-tempo, colapsam sobre si mesmas e interagem com energia e informação. Depois, evaporam rapidamente e desaparecem. A radiação de Hawking é um processo importante que constitui a base dos buracos negros microscópicos. Graças a essa radiação, os buracos negros perdem sua massa e se espalham pelo espaço na forma de energia. Assim, na estrutura microscópica do universo, é possível observar a transformação da energia em matéria e novamente em energia. A existência de buracos negros microscópicos é um grande mistério, não apenas para a física teórica, mas também para a física experimental. Embora ainda não seja possível observar diretamente esse tipo de buraco negro, alguns físicos acreditam que é possível produzir buracos negros microscópicos, mesmo que por um curto período, em aceleradores de partículas de alta energia. Se tal descoberta ocorrer, teremos uma prova que abalará profundamente o que sabemos sobre o funcionamento básico do universo. Consequentemente, os buracos negros microscópicos podem ter um papel importante tanto no início do universo quanto nos eventos que ocorrem na escala de Planck. Esses objetos podem conter as chaves para as energias ocultas nas profundezas do espaço-tempo e para novas leis da física. 7. Aleatoriedade na espuma quântica. A aleatoriedade na espuma quântica representa a incerteza e a falta de controle na base do universo. Na escala de Planck, as leis da natureza deixam de ser precisas e deterministas no sentido clássico. Tudo começa a flutuar em um mar de possibilidades. Devido às flutuações quânticas, a estrutura do espaço-tempo muda de forma instantânea e imprevisível. Nesse nível, as cadeias de causa e efeito podem ser quebradas, pois parece que nenhum evento tem uma causa ou efeito absoluto. Essa aleatoriedade tem o poder de explicar a origem de toda a matéria e energia do universo. As flutuações quânticas que ocorreram durante o Big Bang estabeleceram as bases dos aglomerados de galáxias e da estrutura cósmica atuais, ou seja, sob a ordem que vemos no nível macro, no nível micro, reina o caos e a aleatoriedade absolutos. Isso também explica por que o universo tem uma estrutura tão variada e dinâmica. Os efeitos da aleatoriedade na espuma quântica aparecem não apenas na cosmologia, mas também em computadores quânticos, criptografia quântica e tecnologia moderna. Se a aleatoriedade está na base do universo, isso traz à tona ideias malucas como o processamento de informações e a possibilidade de simulação do universo. A existência da aleatoriedade revela uma variedade e uma série de possibilidades muito maiores do que a mente humana pode perceber. Consequentemente, a aleatoriedade na espuma quântica é um mecanismo fundamental que proporciona a criatividade e a diversidade infinita do universo. Essa aleatoriedade afeta profundamente tanto o cosmos como um todo, quanto a natureza da informação. Talvez o que chamamos de realidade seja o reflexo de uma ordem que se filtra dessa aleatoriedade infinita. 8. Como era o universo na época de Planck? O tempo de Planck é um período extraordinariamente curto, usado para descrever o primeiro momento do universo, com aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Como era o universo nesse período ainda é um grande mistério, pois as leis da física que conhecemos falham em um estágio tão inicial. Naquele momento, a temperatura, a densidade
e a energia eram inimaginavelmente altas. O universo era tão energético e caótico que ainda não podia existir um átomo, um próton ou mesmo um quark. Na era de Planck, a estrutura do espaço-tempo não era suave no sentido clássico. Em todos os pontos ocorriam explosões de energia, flutuações quânticas e bolhas semelhantes à espuma. Nesse ambiente caótico, a matéria e a energia se transformavam constantemente, e o próprio espaço mudava de forma. De acordo com alguns físicos, naquele primeiro momento do universo, todo o plano da futura estrutura cósmica pode ter sido traçado por essas flutuações quânticas. Existem várias teorias sobre como era o universo na era de Planck. Alguns cientistas defendem que, no final desse período, o universo entrou em um processo de inflação e se expandiu a uma velocidade extraordinária. Outra opinião é que, na era de Planck, um número infinito de mini-universos se formava e desaparecia dentro da espuma do espaço-tempo, ou seja, os blocos de construção mais básicos do universo e as sementes de todas as leis da física podem ter sido lançados nesse primeiro momento. Em resumo, embora não possamos saber com certeza como era o universo na era de Planck, todo o início da história cósmica se baseia nesse período misterioso. Obter mais informações sobre a era de Planck para compreender a estrutura e as leis do universo continua sendo um dos maiores sonhos da ciência moderna. 9. Teoria das supercordas e escala de Planck. A teoria das supercordas postula que os blocos básicos do universo não são partículas pontuais, mas minúsculas cordas vibrantes. De acordo com essa teoria, toda a diversidade da matéria e da energia é resultado de cordas que vibram de diferentes maneiras. A escala de Planck, por sua vez, é a menor escala do universo, que define o tamanho dessas cordas, ou seja, o comprimento de Planck representa o menor espaço em que as supercordas podem existir. O atrativo dessa teoria é que ela é um dos primeiros modelos capazes de definir a força da gravidade em nível quântico. As cordas vibram de forma a explicar não apenas a massa e a energia, mas também todas as forças físicas. Na escala de Planck, as vibrações dessas cordas determinam a estrutura do universo e suas leis fundamentais. Assim, estabelece-se uma ligação direta entre a teoria das cordas e a escala de Planck. A teoria das supercordas também apoia a natureza espumosa do espaço-tempo. Isso porque essa teoria afirma que o universo não é um terreno estável na menor escala, mas sim uma estrutura em constante vibração e mudança. As interações das cordas criam energias que tocam continuamente como uma orquestra cósmica sob a superfície lisa do espaço. Por isso, a escala de Planck pode ser considerada como o palco de dança das cordas. Em última análise, a teoria das supercordas e a escala de Planck oferecem-nos uma perspectiva única para compreender as estruturas mais profundas do universo. Se as cordas realmente existem, então muitos mistérios, como a origem do universo, a relação entre matéria e energia e até mesmo os universos paralelos, podem encontrar resposta nesta teoria. 10. A natureza irregular do espaço. O espaço, na visão clássica, parece um plano infinito e liso, mas quando descemos a escala de Planck, essa imagem muda completamente. O espaço deixa de ser uma estrutura contínua e uniforme e assume uma estrutura irregular e dispersa, como as rochas no topo de uma montanha. Essa rugosidade se manifesta em cada canto do espaço como ondulações microscópicas, pequenas bolhas de energia e vazios formados aleatoriamente. Essa rugosidade microscópica está no centro do conceito de espuma quântica. A cada momento, partículas virtuais surgem e desaparecem em qualquer ponto do espaço. Explosões de energia ocorrem
e a textura do espaço muda instantaneamente. Essa ondulação e movimento contínuos, embora não sejam visíveis na estrutura em grande escala do espaço, desempenham um papel determinante no funcionamento básico do universo. A natureza irregular do espaço é uma compreensão revolucionária, tanto na cosmologia quanto nas teorias fundamentais da física. Isso porque mostra que nada no universo é absolutamente estável ou perfeito, e que mesmo na menor escala, o movimento e a incerteza prevalecem. A irregularidade também explica por que o universo tem uma estrutura tão variada, dinâmica e imprevisível. Consequentemente, a natureza irregular do espaço é a prova de que o universo é um sistema em constante mudança, vivo e nunca totalmente estático. Talvez todos os segredos do cosmos estejam escondidos nessas irregularidades microscópicas como um potencial criativo infinito. 11. Partículas virtuais e flutuações quânticas. As partículas virtuais são talvez um dos elementos mais surpreendentes e contraintuitivos da teoria quântica de campos. Na verdade, elas nunca são entidades permanentes. Como resultado de flutuações de energia, elas surgem por períodos muito curtos e desaparecem instantaneamente. Na escala de Planck, essas partículas virtuais parecem espumar a textura do espaço. Em cada ponto, essas entidades temporárias, alimentadas por energia, criam um movimento contínuo por trás do véu da realidade. As oscilações quânticas são essas mudanças instantâneas nos níveis de energia. Nenhum campo de energia pode ser absolutamente estável. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, a incerteza entre energia e tempo faz com que o espaço-tempo nunca possa ficar parado na menor escala. Por isso, as regiões do espaço que parecem vazias são, na verdade, intensamente movimentadas e cheias de partículas virtuais. As partículas virtuais e as flutuações quânticas não permanecem apenas no nível microscópico, mas também afetam eventos macroscópicos. Por exemplo, essas flutuações, consideradas a fonte da radiação de Hawking, contribuem para a evaporação dos buracos negros e a formação da radiação cósmica de fundo. Ou seja, os processos aleatórios da escala mais pequena do universo também podem ter efeito sobre estruturas e eventos cósmicos gigantescos. Portanto, os conceitos de partículas virtuais e flutuações quânticas mostram que o universo é baseado em um mecanismo caótico e criativo. A realidade é muito mais viva e tem uma base em constante movimento do que imaginamos. A escala de Planck é o ápice desse dinamismo. 12. Gravidade quântica e a estrutura do espaço. A gravidade quântica é um dos maiores objetivos da física moderna, que busca combinar a gravidade e o espaço-tempo com a mecânica quântica. No modelo padrão, a gravidade é tratada como uma força clássica, enquanto as outras três forças fundamentais, eletromagnética, fraca e nuclear forte, são quânticas. No entanto, na escala de Planck, a estrutura do espaço tem tanta energia e flutuação que a gravidade também precisa ser definida de forma quântica. No centro desse esforço teórico está a ideia de que o espaço pode não ser contínuo, mas quantizado. Ou seja, a estrutura do espaço-tempo não é uniforme, mas pode ser considerada como uma rede dividida em unidades mínimas. Abordagens como a gravidade quântica cíclica ou a teoria das cordas oferecem novas perspectivas para compreender essa estrutura do espaço. O objetivo principal aqui é explicar a continuidade da gravidade no mesmo quadro que as incertezas no nível quântico. Se essa combinação for concluída com sucesso, muitos mistérios cósmicos poderão ser explicados, desde a estrutura interna dos buracos negros até os primeiros momentos do Big Bang.
Isso porque a gravidade quântica revela como o espaço e o tempo se formaram e se desenvolveram na escala de Planck. Talvez as leis mais fundamentais da realidade tenham uma matemática completamente diferente da do mundo clássico. Afinal, a gravidade quântica pode desempenhar um papel revolucionário na compreensão da estrutura do universo. Esta teoria, que pode explicar a origem, a estrutura e talvez o destino do espaço, é uma das maiores incógnitas da aventura da humanidade na física. 13. A origem da ideia de outros universos. A ideia de outros universos é um dos sonhos mais antigos do pensamento humano. No entanto, na física moderna, esse conceito ganhou um caráter científico, especialmente com a espuma quântica e a escala de Planck. A ideia de bolhas do universo em constante formação e destruição, apresentada pela espuma quântica, tornou-se a base das teorias do multiverso. Agora, discute-se que nosso universo não é único e singular, mas talvez exista junto com um número infinito de outros universos. As origens desse pensamento estão no mar de possibilidades, encontrado tanto na cosmologia quanto na mecânica quântica. Na mecânica quântica, os diferentes resultados de cada evento podem ocorrer em universos diferentes. Na cosmologia, diferentes leis físicas podem ter se formado em cada região do universo durante o Big Bang. Portanto, a ideia de outros universos é alimentada tanto por observações científicas quanto por cálculos teóricos. O conceito de outros universos não apenas desafia os limites da física, mas também abre as portas para questões filosóficas e existenciais. Perguntas como: o que é a realidade? Vivemos em um único universo? E nosso universo é único? Sempre fascinaram a mente humana. A espuma quântica, por sua vez, mostra que outros universos podem não ser apenas uma possibilidade, mas talvez uma realidade inevitável. Hoje em dia, embora a hipótese do multiverso ainda seja uma suposição não comprovada, os cientistas estão se aproximando um pouco mais da resposta a essa pergunta à medida que tentam compreender os menores blocos de construção do universo. Talvez um dia tenhamos a chance de observar diretamente os vestígios de outros universos. 14. Hipótese do multiverso e espuma quântica. A hipótese do multiverso, ou teoria dos múltiplos universos, baseia-se na ideia de que o nosso universo é apenas uma bolha na espuma quântica. Cada bolha pode ter suas próprias leis físicas, distribuição de matéria e, talvez, dimensões diferentes. Na microescala da espuma quântica, inúmeras bolhas de universo surgem e desaparecem. Nosso universo pode ser apenas uma gota neste oceano de possibilidades infinitas. Essa hipótese ganha força com as incertezas da mecânica quântica e a efervescência na escala de Planck, porque a cada momento, nas profundezas do espaço, uma nova semente de universo está se formando e talvez dando início a uma realidade separada. Se há transferência de informação e energia entre essas bolhas, ou se outros universos têm influência sobre o nosso, continua sendo um dos maiores mistérios da ciência atual. A hipótese do multiverso também acrescenta uma dimensão diferente ao conceito de sorte cósmica. As leis físicas e as constantes cósmicas do nosso universo podem ter sido ajustadas de forma a tornar a vida possível em apenas um entre muitos universos. Em outras bolhas podem existir realidades completamente diferentes, leis físicas e talvez formas de vida totalmente distintas. Quando a espuma quântica se une ao conceito de multiverso, a realidade se torna muito mais ampla e variada do que imaginamos. Talvez tudo o que conhecemos seja apenas uma pequena onda em um mar de espuma gigante.
Os cientistas continuam a estudar os menores blocos de construção do universo para encontrar vestígios dessa hipótese. O fascinante mundo da espuma quântica nos lembra que o universo não se resume apenas à superfície que vemos, mas abriga um oceano de criatividade em constante ebulição na menor escala. Talvez, quando fechamos os olhos ao adormecer, nossa mente toque a margem das infinitas possibilidades que emanam dessa espuma, nossos sonhos ecoem novos universos e o verdadeiro milagre seja o ser humano ousar questionar o que é a realidade em meio a essa incógnita. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever em nosso canal. Com o seu apoio, podemos expandir ainda mais esta comunidade repleta de ciência e descobertas. Compartilhe suas ideias conosco, porque descobrir o desconhecido juntos é sempre mais emocionante. Como disse Carl Sagan, a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. A ciência é a maneira mais poderosa de compreender essa estranheza.